Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Ruceli e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu, Dorameira. Mais um vídeo, meus amores, aqui para o canal desta saga, onde eu estou comentando sobre o dorama coreano A Adorável Corredora. E neste vídeo, vou falar sobre os episódios que foram lançados essa semana 9 e 10. E como eu fiz em todos os outros, vou trazer as minhas opiniões e teorias sobre estes novos episódios. Não tenho muito o que comentar sobre esses dois episódios, até porque eles foram episódios tranquilos. Eu não digo que eles foram chatos, nem lentos. Não, foram dois episódios muito bons, dei muitas risadas, inclusive. Só que são episódios que não tem aqueles plot twists que deixam você, assim, chocado. Na verdade, foi mais para acrescentar mais história ao enredo que já está sendo contado neste dorama. Eu confesso que eu criei muitas expectativas por causa do que aconteceu no final do 8º episódio, que não teve prévia do que iria vir no episódio 9. Então eu disse, nossa, vai ser um episódio épico, o 9 e o 10. Mas não, foram episódios normais. Mas claro, foram muitas coisas explicadas e também muitas outras coisas acrescentadas à história. E no finalzinho do episódio 10, teve sim um pequeno plot twist, mas não foi algo assim tão chocante como aconteceu nos episódios anteriores. Antes de detalhar as minhas opiniões sobre este dorama, eu preciso dizer que, na minha opinião, não vejo um loop acontecendo na história deste dorama. Para mim, é uma história linear, que teve um início, está tendo um meio e vai ter o final. Eu tinha comentado em um vídeo anterior que eu via semelhanças com o dorama O Tempo Traz Você Pra Mim. Sim, eu ainda vejo algumas semelhanças, porém, no dorama O Tempo Traz Você Pra Mim, a gente vê um loop acontecendo naquela história. E eu não vejo isso acontecendo neste dorama. Mas, deixem nos comentários se vocês pensam diferente de mim. Lembrando que é a minha opinião. Essa minha opinião é baseada no que tem sido mostrado nestes 10 episódios que foram lançados. A história me deixa muito claro de que não está acontecendo um loop. Que o início da história foi quando a protagonista voltou a primeira vez lá no passado. E então tudo que tem acontecido, na verdade, são consequências dessa primeira volta dela ao passado. Onde há algumas modificações na história e no tempo futuro. Eu vou tentar explicar por que é que eu, Sally, penso assim. Quando um loop acontece em uma história, todos os eventos estão interligados. E só um evento acontece porque outro já aconteceu e vice-versa. Um evento depende do outro para acontecer. E assim fica aquele loop e a história toda. Neste dorama eu não vejo isso acontecer. É tanto que a protagonista muda o futuro o tempo todo com atitudes que ela toma no passado. Se fosse um loop, ela nem conseguiria fazer certas atitudes. Porque em um loop, como eu expliquei anteriormente, para um fenômeno acontecer, outro precisa acontecer antes e vice-versa. É tanto que neste futuro, como a nossa protagonista conseguiu se livrar no passado daquele taxista que está doido atrás dela, ela agora consegue andar. Mas faltam 6 episódios para o dorama ser concluído. Pode ser que daqui para lá o roteirista surpreenda a gente com loop ou com coisas que envolvam as viagens no tempo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No início do episódio 9, a gente vê o que aconteceu depois do final do episódio 8, que o roteirista deu aquele susto na gente. A gente vê que o protagonista não morreu, ele está lá na sala de cirurgia, a cirurgia ocorreu tudo bem, porém ele está lá internado, inconsciente, ainda não acordou. E então a nossa protagonista fica louca, querendo voltar ao passado para tentar consertar isso. Porque ela descobre que, na verdade, aquele sonho que ela teve lá no episódio 8, na verdade aquilo não foi só um sonho, mas sim uma lembrança. Por quê? Ela conseguiu escapar do sequestro dela. Só que foi nesse exato momento que ela voltou para o futuro, como a gente já sabe, como eu falei no vídeo anterior. Só que a verdadeira ela do passado não lembra, não tem memória, então não foi denunciado. O taxista está solto. E ele tenta voltar para pegar ela um ano depois. Foi aí que no passado o protagonista conseguiu salvar ela e foi quando o taxista foi preso. Na verdade, a gente descobre que ele não foi preso no sequestro dela, mas depois de tentar ir atrás dela novamente. A gente vê que ela está atrás de um relógio que, na verdade, é o portal que faz com que ela viaje para o passado, porque nessa nova realidade, já que ela conseguiu modificar o futuro, ela não é fã do protagonista, porque o relógio, antes, ela tinha conseguido em um leilão, quando ela era fã. E então a gente vê lá atrás desse relógio, ela consegue achar o relógio e volta para o ano de 2009. Um ano depois que ela tinha sido sequestrada pelo taxista. A gente vê que ela voltou 2 meses antes
do taxista ir atrás dela novamente no passado. E mais uma vez, como acontece todas as outras vezes que ela voltou para o passado, vemos a protagonista fazendo de tudo para o protagonista não sofrer no futuro. A gente descobre que no futuro o taxista foi atrás do protagonista porque ele defendeu a protagonista e ele foi meio querendo se vingar. Então ela volta no passado e tenta fazer sempre o protagonista se afastar dela, porque se ele não tiver no momento que o taxista aparece pra pegar ela novamente, ele não vai ser morto, ele não vai sofrer uma perseguição do taxista no futuro. Então, gente, a gente fica desesperado vendo a protagonista afastando ele o tempo todo. Gente, é angustiante porque ela é completamente apaixonada por ele e ele mais perdido do que cego em tiroteio, sem entender por que é que ela faz isso com ele, por que é que ela machuca ele, gente. O coitado fica machucado e eu também ficava muito machucada. Só que enquanto a gente vê a história com os protagonistas acontecendo também, vemos em segundo plano as histórias dos personagens secundários. A gente vê como foi que o irmão da protagonista se envolveu com a amiga da protagonista, porque no futuro a gente vê que eles são casados, têm 2 filhos, então a gente vê eles se beijando, estilo beijo do Homem-Aranha, gente. Eu achei muito fofo, sério. Esse dorama é incrível demais. Achei muito engraçado o easter egg que eles colocaram. A gente vê também que o ex-namorado da protagonista, que é lá o baixista, ele tomou um rumo diferente, mesmo que pouco tempo tenha se passado no passado, né, que só se passaram um ano, de 2008 para 2009, e ela fica muito feliz, que parece que o que ela tentou colocar na cabeça dele, que foi juízo, é claro, funcionou, ele conseguiu seguir um rumo diferente na vida dele. Só que, meus amores, eu fico muito triste com o que tem acontecido com este personagem, porque a gente vê que ele tem, sim, sentimentos pela protagonista, só que nunca vai ser recíproco, porque a gente vê nitidamente que a protagonista gosta do nosso protagonista, do nosso idol querido, neste dorama, nesta história. Então, a gente sabe que no final ele vai ficar machucado, e com certeza ele se reaproximou dela no passado, nessa volta dela para o passado, porque no fundo ele tem esperança de que os dois ainda vão reatar esse relacionamento, mas a gente já sabe qual vai ser o final, né? Mesmo assim, eu gosto de ter este personagem na história. Ele é um personagem muito bem humorado, gosto muito dele na história em todos os sentidos. Eu espero que no final tenha algo assim bom pra ele, sabe? Que ele não sofra tanto. Porém, meus amores, algo que aconteceu no final do episódio 9 e teve o seu desenvolvimento no episódio 10 foi o fato do protagonista estar começando a acreditar que, na verdade, a protagonista é uma viajante no tempo. Que, na verdade, a protagonista com quem ele faz um relacionamento, com quem ele conversa, com quem ele tem amizade, é a protagonista do futuro no corpo dela do passado. Ele consegue perceber que parece que ele fala com 2 pessoas ao mesmo tempo, que na verdade é a mesma pessoa, claro, com os mesmos gostos e mesmo jeito, porém com pensamentos diferentes. E aí ele vai conversar com ela e ela consegue sim dizer, só que é muito confuso pra ele acreditar. Só que a gente percebe no final do 10º episódio que eu acho que ele já aceitou essa ideia. A gente vai ver o que é que vai acontecer futuramente nos episódios 11 e 12, como é que ele vai aceitar essa história de que, na verdade, ele tá se relacionando com ela do futuro, no corpo dela do passado. Gente, esse dorama é um pouco confuso, mas a gente vai entender no final, eu acho. E além do protagonista, o baixista também agora sabe que a protagonista é uma viajante do tempo. E ele acredita muito mais que o protagonista, tá? Porém, aquilo que acontecia muito no início do dorama, que era quando ela falava algo do futuro e o tempo parava e as pessoas não conseguiam ouvir o que ela falava, ainda acontece. É tanto que quando ela fala do futuro, ela sempre tenta colocar palavras que dá a entender de que ela não está falando do futuro. Para que o tempo não congele e as pessoas consigam entender, o protagonista no caso e o baixista, de que ela está falando fatos que vai acontecer no futuro. É tanto que é por causa de uma dessas situações que o protagonista acredita que ela seja uma viajante do tempo. Por quê? Quando ela está lá bêbada, que inclusive acontece lá um beijinho. Gente... Ai, eu fico muito doida com o romance desses dois. Enfim, voltando. Ela começa a cantar a música dele, de quando ele era um idol, a música que ele criou por causa dela. E isso levanta uma pulga atrás da orelha dele. Ele pensa: eu nunca apresentei essa música pra ninguém. Como é que ela sabe? É aí que ele deduz que ela seja uma viajante no tempo.
Mas é isso, meus amores, não tenho muitas coisas a falar sobre estes 2 episódios, porque, como eu disse no início do vídeo, são episódios mais tranquilos, que na verdade só trouxeram algumas situações para acrescentar a história que tem sido contada deste dorama. A única coisa que a gente vê no final, que é um plot twist, mas não é algo tão chocante, é que na verdade agora, por causa daquela situação do protagonista agora saber que ela é do futuro, ele não se torna um idol no futuro. E aí, fim do 10º episódio, e agora temos que esperar os episódios 11 e 12 para ver a continuação dessa história e o porquê, de fato, o nosso protagonista não se tornou um idol. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, como vocês fazem nos outros vídeos, deixem nos comentários as teorias de vocês e talvez fatos que eu não tenha observado nem abordado neste vídeo sobre esses 2 episódios. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!